E o Flamengo empata de 1-1 contra o Ceará e vê o Cruzeiro encostar ainda mais. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Arrascaeta e Samuel Lino, que se lesionou no jogo contra o Ceará e pode ser desfalque na decisão contra o Atlético Mineiro. E vou falar também do meia, Zaniolo do Galatasaray, que entrou na mira da diretoria rubro-negra. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do empate amargo, é isso mesmo, do empate amargo do Flamengo contra o Ceará, deixa eu pedir uma coisinha pra você mesmo, torcedor rubro-negro, pra já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que tem muita gente que visita o meu canal todos os dias, assiste os vídeos, porém ainda não é inscrito, mas eu vou aproveitar esse momento, rapaziada, para fazer aquele pedido para vocês. Já clicarem aqui, rapaziada, ó, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante, rapaziada, quando eu trouxer informações importantíssimas do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as notícias do nosso Mengão, porque ontem, rapaziada, Flamengo entrou em campo contra o Ceará, o Flamengo tinha a possibilidade de se distanciar ainda mais do Cruzeiro, rapaziada, porém, Flamengo não fez o seu dever, vou nem falar que é dever de casa, rapaziada, porque Flamengo jogou fora contra o Ceará, aquele mesmo Ceará, antes que alguém critique o Mengão, né, rapaziada? O Flamengo jogou contra aquele Ceará que ganhou fora de casa no último jogo aqui agora, rapaziada, do Cruzeiro. E o Flamengo foi enfrentar o Ceará ontem, rapaziada, no Castelão, ou seja, o Flamengo estava jogando até bem no primeiro tempo, rapaziada. Conseguiu fazer um gol com a Arrascaeta no primeiro tempo. Mas é o que eu digo pra vocês, rapaziada. Eu não sei o que tá acontecendo com o Flamengo, porque no segundo tempo o Flamengo simplesmente ali tem um apagão, rapaziada. E foi isso que aconteceu ontem. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, tava jogando bem, tava ganhando, tava se distanciando ainda mais do Cruzeiro, que tinha ganhado já do Botafogo, né, rapaziada? O Cruzeiro ganhou do Botafogo no jogo das 4 horas da tarde, o Flamengo entrou em campo, era só ganhar do Ceará, rapaziada, porém, Flamengo conseguiu fazer um bom primeiro tempo, Flamengo conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, mas segundo tempo, rapaziada, infelizmente foi um apagão geral. Que o diga pro goleiro Rossi, rapaziada, que o Rossi parece que ele não tá nos melhores dias dele ali, né, rapaziada? O Rossi ontem de novo falhou, no jogo anterior do Flamengo, o Rossi já tava querendo dar ali umas falhadas, né, rapaziada, porém, a derrota de ontem do Flamengo, rapaziada, passou pelas mãos do Rossi. É isso mesmo, galera, passou pelas mãos do goleiro. Não é criticando só o Rossi, rapaziada, porém, todo o time ontem do Flamengo, no segundo tempo, jogou péssimo, rapaziada, jogou mal, mas aquela bola que o atacante do Ceará, rapaziada, deu a cabeceada ali, dava pro Rossi ter defendido, porém o Rossi deixou a bola passar, galera, ou seja, segundo tempo o Flamengo jogou ruim, deixou o Ceará ir pra cima, deixou o Ceará empatar, e foi um empate com gosto de derrota, rapaziada. Infelizmente, o Flamengo ganhou um ponto, Flamengo tá na liderança ainda? Tá na liderança, rapaziada. O Mengão tá com 37 pontos. E o Cruzeiro encostou ainda mais, galera. O Cruzeiro tá com a mesma numeração de pontos ali que o Flamengo, rapaziada. Ou seja, o que diferencia, eu acho que é o saldo de gols, rapaziada. Se não for o saldo de gols, é o número de vitória que ainda tá dando a liderança pro Flamengo. Ou seja, Mengão tem que abrir o olho, rapaziada. Tem que abrir o olho, porque independentemente se o Flamengo jogou fora de casa ontem, mas o Flamengo tava com o resultado nas mãos. O Flamengo deixou o Ceará empatar. E é isso, rapaziada. Agora é focar no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, rapaziada, porque o Flamengo, querendo ou não, perdeu no Maracanã pro Atlético Mineiro e foi um péssimo resultado, rapaziada. Agora é juntar os cacos ali e ir com tudo pra cima do Atlético Mineiro, rapaziada. Depois do jogo, galera, ó, eu vou ter que passar essa informação pra vocês, porque durante o jogo
Arrascaeta saiu de campo e preocupa os torcedores rubro-negros para o jogo contra o Atlético Mineiro, rapaziada. Saiu sentindo ali a posterior da coxa. Vou falar agora do Arrascaeta, que preocupa o torcedor rubro-negro para o jogo contra o Atlético Mineiro. E vou falar também de Samuel Lino, rapaziada, titular do jogo de ontem, que saiu mancando do jogo também e pode também ser desfalque contra o Atlético Mineiro. Mas vou começar pelo Arrascaeta. Olha só, rapaziada, Arrascaeta realizará exames hoje, rapaziada, nessa segunda-feira, depois de sentir um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e sair no intervalo da partida contra o Ceará. A primeira análise, rapaziada, indica que não houve lesão, mas exames irão esclarecer a situação do camisa 10 do Flamengo. E só para acalmar vocês, rapaziada, depois que acabou o jogo, o Arrascaeta deu uma entrevista e falou sobre essa situação. Olha só, abre aspas para o Arrascaeta: eu acredito, conhecendo meu corpo, que não tenha sido nada de grave. Amanhã vamos fazer os exames. No movimento acabei sentindo um desconforto, mas acredito que não seja nada demais. Tomara que não seja tomara que seja uma coisa pequena. Ou seja, né, rapaziada, o Arrascaeta ali deixou um pouco os torcedores do Flamengo um pouco aliviado, porém ele vai fazer exames hoje, rapaziada. Agora deixa eu falar de Samuel Lino para não prolongar muito o vídeo, rapaziada, porque tem informações ainda nesse vídeo importantíssimas para vocês. Bora pro Samuel Lino. O Samuel Lino, rapaziada, só pegando o gancho, ó, o Samuel Lino viralizou um vídeo dele saindo mancando, rapaziada, é isso mesmo. Ele saiu mancando do estádio e, rapaziada, preocupa bastante os torcedores do Flamengo, mas aparentemente o Samuel Lino ali, segundo informações que eu apurei pra vocês, ele só saiu mancando devido ao esforço físico que ele fez, né, rapaziada? Porém, a gente vai saber todas as informações de Arrascaeta e o Samuel Lino hoje, rapaziada, porque eles vão passar por exames. Mudando de assunto, rapaziada, e deixando pra trás esse empate amargo do Flamengo, rapaziada, deixa eu falar aqui agora, porque a diretoria do Flamengo monitora a situação, rapaziada, de Nicolò Zaniolo, rapaziada, meio atacante do Galatasaray. Olha só, o Flamengo segue atento nas grandes oportunidades do mercado da bola e um nome de peso internacional que já esteve em pauta, rapaziada, do clube, volta a ficar disponível. A do meio atacante italiano Nicolò Zaniolo, rapaziada. O jogador que pertence ao Galatasaray da Turquia esteve emprestado ao Aston Villa, rapaziada, da Inglaterra, não permanecerá no futebol inglês. E o Mengão monitora de longe a situação do jogador, rapaziada. Mas não para por aí não. A informação continua, olha só. Não é a primeira vez que o nome de Zaniolo é ligado ao Flamengo. Antes de concretizar chegadas de reforço como o colombiano Jorge Carrascal e o ponta Samuel Lino, rapaziada, a diretoria do Flamengo buscou informações e realizou sondagens para entender a viabilidade de contratar o italiano. Na ocasião, os altos valores e a preferência do atleta em permanecer na Europa foram um empecilho, mas agora, rapaziada, ele que estava emprestado ao Galatasaray da Turquia e está retornando ao Aston Villa, que não quer contar com o jogador, vai ficar livre no mercado. Ou seja, situação é essa, que o Flamengo já está de olho nessa situação de Zaniolo, né, rapaziada? E o jogador que não queria voltar à América do Sul, não queria vir para a América do Sul, na verdade, né, rapaziada? Ele pode estar indo para a América do Sul, especialmente jogar no Mengão, rapaziada. É o que eu digo para vocês. O Flamengo tá de olho na situação. E se o Flamengo vê uma brecha que pode contratar ele, rapaziada, pode ter certeza que o Mengão vai contratar o Zaniolo, rapaziada. Basta o Mengão ali, a diretoria do Flamengo vê a possibilidade de contratar ele, que eles vão contratar. Mas se você não é meu inscrito, rapaziada, já aperta o botão, porque quando sair a informação, é claro, rapaziada, eu trago pra vocês. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora de cria do Flamengo, porque o Mengão pode lucrar alto com a venda dele, rapaziada. Rodrigo Muniz, olha só. Segundo a imprensa inglesa, o Newcastle está interessado em contratar o atacante Rodrigo Muniz, atualmente no Fulham, rapaziada, da Inglaterra. A proposta seria em torno de 40 milhões de libras, aproximadamente 293,6 milhões de reais. E o que o Flamengo tem a ver com isso? Eu vou falar pra vocês. Olha só, rapaziada. O Flamengo, que manteve 25% dos direitos econômicos do jogador, em caso de uma venda futura, rapaziada, pode embolsar cerca de 10 milhões de libras
equivalente a 73,4 milhões de reais. Muniz foi revelado pelo Mengão e agora pode render uma bolada ao clube com sua transferência para a Premier League. Além dos direitos que o Flamengo tem ali de 25% do jogador, rapaziada, ainda tem aquele mecanismo de solidariedade, rapaziada, do clube formador. Ou seja, o Flamengo pode lucrar ali quase 80 milhões de reais com a venda de Rodrigo Muniz, com a transferência de Muniz para o Newcastle da Inglaterra, rapaziada. Mudando de assunto, galera. Agora deixa eu falar de Emerson Royal, porque depois do jogo, rapaziada, o Emerson Royal foi para a entrevista e confirmou, rapaziada, não tá no ideal ali dele, no físico ideal que ele pretende ficar no Flamengo. Olha só. Emerson Royal admite estar longe do ideal fisicamente e comenta o empate do Flamengo. Abre aspas para Emerson Royal. Fiz uma boa partida, óbvio que eu estou longe do que eu pretendo e do que eu posso entregar. Muito tempo fora dos gramados, mas me adaptar o quanto antes. Sabíamos a proposta deles, do Ceará, rapaziada. O atacante me seguia o tempo todo, o sistema defensivo deles é muito bom. Levamos o gol na jogada típica deles com o centroavante dando a casquinha na bola parada. Sabíamos que não poderíamos errar nesse aspecto, rapaziada. Não era um jogo fácil e o empate também não está tão ruim. Vamos seguir no Campeonato Brasileiro para seguir com as vitórias, rapaziada. Ou seja, o Emerson Royal falou ali que não está no seu ideal fisicamente. E a prova disso, rapaziada, é a necessidade do Flamengo por um cara que faça a diferença, galera. Ou seja, o Flamengo tinha um Wesley que, querendo ou não, estava voando e trouxe o Emerson Royal. É um bom jogador, rapaziada, é um bom jogador, porém não está ali nos seus melhores, no seu físico ideal, rapaziada. Tem que entrar ali bastante em forma ainda. Bom, rapaziada, eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram comigo até o final do vídeo, dando aquela moral, rapaziada, se inscrevendo, ativando e deixando o like. Eu quero dizer uma coisa, rapaziada, vocês são foda. E é como eu falei no vídeo de ontem, rapaziada, eu quero colocar uma meta aqui pra nós. Eu quero chegar nos 1000 inscritos, rapaziada, nesse canal. E eu quero ver se vocês conseguem, rapaziada. Bora com força, porque eu sei que vocês são foda. Valeu!